A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. A graça e a paz do Senhor seja com todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, são dedicados ouvintes da Palavra de Deus, nossos queridos internautas. Nós demos as boas-vindas para vocês, que a vida de cada um de vocês seja edificada neste dia. A Palavra de Deus traz para nós tudo aquilo que nós precisamos. E Ele nos supre de todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós realmente temos necessidade, Deus tem para nos dar e Ele nos ouve segundo a sua vontade. Bem, hoje nós estamos aqui com um tema mais interno, mais nosso, né, dos cristãos, da oração, se bem que a oração envolve não só as nossas vidas, mas envolve praticamente a humanidade toda. E nós estamos aqui no nosso episódio 40, hoje, do nosso podcast A Bíblia Fala, e o nosso tema hoje é bastante interessante, significativo e necessário. Ele é a soberania de Deus na oração. A soberania de Deus na oração. O texto que eu tenho aqui para compartilhar com vocês fica da primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14. Primeira carta de João, não o Evangelho, mas primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Para nós iniciarmos, eu quero ler esse texto aí com vocês. Assim diz a palavra. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, na verdade, Deus ouve todas as orações. Tanto as orações que Ele vai responder, como as que Ele não vai responder, e também aquelas que Ele responde com silêncio, também é uma resposta, né? Mas ele ouve todas as orações. E se sabemos, versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quer dizer, então os filhos de Deus têm essa confiança de saber que Deus ouve e está interessado em nos dar resposta. Apesar de Deus ouvir todas as orações, quer dizer, Ele ouve todas as nossas orações e Ele escuta também, Ele ouve também todos os pedidos em todos os lugares do planeta Terra que são dirigidos a Ele, Ele ouve. Ou que faça alguma menção dEle, Ele vê e ouve. Agora, a questão das orações, ou da resposta, ou das respostas às orações, tem tudo a ver, ou só tem a ver, com a vontade de Deus, com aquilo que ele deseja. E sempre Deus, Ele deseja o melhor, sempre. Deus nunca deseja o pior ou alguma coisa ruim para alguém. Sempre Ele deseja o que é bom, o que é perfeito. E vamos ver algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Bom, como o tema nosso hoje é a soberania de Deus na oração,
Então nós sabemos o seguinte, nós deduzimos por aí, por esses textos, que a oração nossa para ter validade, para ter resposta, para ter sentido, ela precisa de contar com a cooperação de Deus na sua resposta à oração, às orações que são feitas. Mas eu quero enfatizar com vocês, neste momento, é o seguinte: Deus é quem detém a soberania sobre tudo o que se passa na Terra, e não somente na Terra, mas em todo o universo, em todo o cosmos, visível ou invisível. Deus é o que detém a autoridade, Ele que tem a autoridade absoluta. A autoridade absoluta significa a autoridade total e só exclusivamente Ele possui. Então não existe nada na Terra, nos céus, em todo o universo, em todo o cosmos, não tem absolutamente nada que exista que esteja fora do controle de Deus, ou esteja fora da soberania de Deus. Deus é absolutamente soberano em todo o tempo sobre todas as coisas. Interessante nós meditando nisso, nós compreendermos que Deus não é um ser humano, Deus não é homem, conforme diz a palavra, né? Deus não é homem para que minta, ou seja, ou que cometa alguma mentira, fale alguma coisa falsa, né? E nem também é filho do homem, ou seja, homem também, para que se arrependa. Apesar de a Bíblia falar em alguns textos que Deus se arrependeu, ou que Deus se arrependerá, esse arrependeu, e ela, em muitos lugares, não é a palavra traduzida para arrependimento, no tocante a Deus, não é uma palavra adequada, porque Deus não se arrepende de nada. Por quê? Porque Deus não se arrepende de nada. Porque Ele não precisa se arrepender. Como Ele é perfeito, Ele não erra, Ele não tem nenhuma sombra de variação nele, então ele não precisa se arrepender de nada. O que pode acontecer na parte de Deus é Ele, por exemplo, Ele dar uma sentença para alguém que praticou alguma ação, e talvez alguma ação aí que não foi satisfatória a Deus, né? Que não bendice o nome de Deus, ou seja, alguma coisa que é errada. E então Deus, ele cobra aquilo que a pessoa faz de errado. Então, como Ele cobra? Ele cobra de diversas maneiras, tem milhares de maneiras de Deus cobrar. Mas diante, às vezes, por exemplo, de um arrependimento, a pessoa, olha, Senhor, me perdoa, eu falei alguma coisa, ou cometi algum erro, me enganei e tal, me perdoa. E se Deus, então, já tinha proposto fazer uma correção naquela vida por causa do erro que ela cometeu, então Deus pode, então, fazer o quê? Ele, de livre e espontânea vontade dele, diante de uma atitude que a pessoa tomou, ou diante de um arrependimento, diante de uma mudança de posição, aí Deus pode se reposicionar naquilo que provavelmente ele tinha alguma intenção de fazer alguma coisa, não necessariamente de castigar, nem punir, nem coisa assim, mas de fazer alguma ação. Só que quando ele vê, ele ouve uma atitude de mudança, uma atitude de arrependimento, quer dizer, uma atitude que demonstra que a pessoa compreendeu que o que ela fez não era exatamente aquilo, alguma coisa assim que pudesse ser boa
ou que produzisse algum resultado bom. Então, a pessoa às vezes se reposiciona. E nesse reposicionamento que ela faz perante Deus, aí Deus vê que então ele não precisa de fazer alguma correção, porque a pessoa já se corrigiu. Ela já teve uma autocorreção. Ela já fez uma correção do seu posicionamento, ela se reposicionou e ela se arrependeu. E de alguma forma ela não tem intenção, ela não intenciona repetir mais aquilo que ela fez. Então o que acontece? Deus então, mediante alguma coisa que ele estava fazendo, que ele estava pensando em fazer, mas exatamente para fazer uma correção, pode ser uma correção de amor, né, dar uma orientação, alguma coisa assim, mas já que ele viu que a pessoa se reposicionou, então aquilo que provavelmente ele estivesse pensando em fazer, ele não precisa fazer mais. Então às vezes se traduz esse novo posicionamento de Deus como um arrependimento. Mas isso não é arrependimento. Então, isso aconteceu em várias partes, né, das Escrituras Sagradas, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Então, Deus pensava em fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando Deus quis tratar com Sodoma e Gomorra, por causa do alto índice já exagerado índice tanto de quantidade como de qualidade de pecados que se cometia na cidade de Sodoma e Gomorra, então Deus colocou no coração dele que aquela situação dos sodomitas e dos gomorritas não deveria prosseguir mais. Por quê? Porque eles pecavam muito, eles não tinham regra de nada. Eles não tinham Deus como Senhor, não tinham Deus como Salvador, não tinham Deus como bom. Eles não tinham interesse em Deus em nada. E praticamente tudo que eles faziam eram coisas ruins, coisas más, principalmente nessa área moral, né? Então eles tinham tantas coisas assim de prática que eram totalmente prejudiciais ao próximo. Então Deus manifestou um desejo, e ele manifestou esse desejo para Abraão, de que Sodoma e Gomorra não tinha mais jeito, precisava ser destruída. Mas só que o sobrinho de Abraão, chamado Ló, tinha ido recentemente lá para a cidade, para essas duas cidades, que eram circunvizinhas, né? Com a sua família. E ele mesmo, Ló, ele se sentia muito oprimido lá pelas práticas que eram feitas por aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, o que aconteceu então? Deus manifestou, porque sempre Deus faz isso, quando ele quer fazer alguma coisa, ele manifesta aquilo que ele quer fazer para um homem ou uma mulher temente a ele e que fosse, na verdade, um profeta ou uma profetisa, alguma pessoa assim que tem uma comunhão íntima com Deus de tal maneira que ela divulgaria aquilo que é da vontade de Deus, ou uma proposta de Deus, ou uma vontade de Deus, ou uma obra que Deus queria fazer. Ele podia ser instrumento de Deus para manifestar isso, para informar as pessoas disso aí. Então Deus fala com Abraão que ele desejava destruir Sodoma e Gomorra. Só que acontece o quê? Ló, mas a sua família estava lá. Quer dizer, o sobrinho de Abraão, Ló, mas a sua família estava lá. E se caísse a destruição sobre Sodoma e Gomorra, o que acontece? A família dele, de Ló, e ele também pereceriam na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão se colocou perante Deus e começou a orar, pedindo a Deus que, nos seguintes termos: Senhor,
se lá tiver uma quantidade de justos, por exemplo, se lá na cidade tiver 50 justos, o Senhor ainda destruirá a cidade ainda? Aí Deus falou para ele, olha, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, eu não destruirei as cidades por causa desses 50 justos. Mas Abraão estava orando a Deus também com inteligência. E qual a inteligência? Ele falou, 50 pessoas, né? Então, eu sei que o meu sobrinho Ló, mas a família dele é justa, né? E então, se Deus não destruir a Sodoma e Gomorra tendo 50 justos, é claro que o meu sobrinho, mas a família dele vai estar junto. E aí, o meu sobrinho, mas a sua família não serão destruídos. Mas, quando Deus se prontificou a ele, olha, se tiver 50 justos, não destrua a cidade. Quer dizer, isso não era um arrependimento de Deus, isso era uma condição que Deus estava dando, já que ele tinha proposto no coração de destruir Sodoma e Gomorra, mas diante de um pedido, diante de uma intercessão que Abraão estava fazendo, ele pode mudar a atuação dele ou aquilo que ele desejava fazer. Diante de quê? Diante de um arrependimento, diante de uma nova posição que alguém tomasse e que falasse com ele. Então Deus resolveria, então, não é que ele se arrependeria. Deus não se arrepende de nada. Então, na Escritura Sagrada já está dizendo também, Deus não é homem para que se arrependa. Né? Então, realmente ele não tem. Quem se arrepende somos nós, né, os filhos dos homens, né? Porque nós erramos, nós cometemos imprudência, nós exageramos com alguma coisa, nós podemos pecar de pensamento, por palavra, ou por alguma atitude, por alguma ação, alguma coisa assim. Então, nós somos assim, diariamente e frequentemente, nós estamos sujeitos a nos arrependermos de alguma coisa que fizemos errado. Não é o caso de Deus, porque Deus é perfeito, Ele não peca, não mente, não faz nada, absolutamente nada errado. Nada. Então, Deus não se arrepende de nada. Ele não precisa de se arrepender. Ele também não é precipitado em falar ou fazer alguma coisa. Para também, eu apressei em fazer isso, então eu me arrependo de ter sido precipitado e vou fazer de outra maneira. Não, Deus não faz isso. Então guarde no coração de vocês, na mente de vocês, Deus não se arrepende de nada. Por quê? Porque Ele não precisa, e Ele não peca, e Ele não tem problema nenhum com defeito, ou com precipitação, ou com coisa errada. Não tem. Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. É perfeito, então Ele não precisa se arrepender. Então, em alguns textos da Bíblia que consta a palavra que Deus se arrependeu, ou que Deus se arrepende, não, Deus não se arrependeu de nada. Acontece o seguinte, Ele teve uma nova posição. Ele iria fazer alguma coisa e resolveu fazer outra. Pronto. Ele não se arrependeu de nada. Então, Deus não se arrepende. Quem se arrepende somos nós, filhos dos homens. Bom, então, aí Abraão continuou falando com ele, mas se tiver 40 justos, aí quer dizer, ainda pega a família de Ló, né, sobrinho dele, né? Aí Deus falou, olha, se tiver 40 justos, eu não destruo. Senhor, mas e se tiver 30 justos? Aí Deus falou, se tiver 30 justos, eu não destruo. Então Deus sabia quantos justos tinha na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus sabia disso. Ah, Senhor, eu falei demais, mas deixa, mais uma vez ainda, me permita falar. Se tiver 20 justos, aí Deus falou, olha, se tiver 20 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Aí ele falou, Senhor, quer dizer, ele contando já na cabeça dele, né? Se tivesse 10, e Deus falava que não destruiria por amor aos 10, então ainda dá para envolver Ló e a família dele, porque lá eram 4 pessoas só, era Ló, a esposa dele e 2 filhas. Então ele falou, Senhor, me permita mais uma vez ainda falar ao Senhor, insistir ainda. Se por acaso lá em Sodoma e Gomorra tiver 10 justos, o Senhor destruirá? E Deus falou para esse Abraão,
se lá em Sodoma e Gomorra tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. E o que aconteceu com Abraão? Ele parou aí. Parou aí. Por quê? Deus é perfeito, ele sabia que lá em Sodoma e Gomorra não tinha justo nenhum, mas tinha só Ló e a sua família, né? E então ele encerrou a oração e não pediu mais. Mas Deus já sabia tudo, nem precisava de Abraão ter falado com ele. Aí Deus, né, enviou 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Para destruir, eliminar aquelas cidades lá. Eram 5 cidades que tinha na planície lá de Sodoma e Gomorra. Deus iria destruir todas. Mas Deus envia 2 anjos lá e Abraão fica atenciosamente lá olhando para a destruição da cidade. Mas Deus, amados, Deus é Deus. Deus não precisa ser dirigido em nada. Deus não precisa de conselho, de ser aconselhado em nada. Deus não precisa de ser mostrado em nada. Deus não precisa de abrir o ouvido para nada, porque Deus vê tudo, sabe tudo, entende tudo. Ele é a própria sabedoria. Ele que fez os ouvidos do homem, ele que enxerga tudo, ele que fez os olhos, ele que fala, que fez a boca do ser humano. Deus é perfeito em tudo, em tudo. Deus é perfeitíssimo em tudo. E ele manda então 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra. E eles chegaram na casa de Ló. E quando eles chegaram na casa de Ló, os habitantes de Sodoma e Gomorra viram que aqueles 2 anjos, aparentemente 2 jovens, né, chegaram lá na porta de Ló, bateram e Ló abriu para eles. Mas o Ló e a sua família também não estavam sabendo que eram anjos de Deus que tinham ido lá. Agora imagine os pecados de Sodoma e Gomorra. Aí Deus, os 2 anjos falaram assim para Ló e sua família: olha, arruma suas coisas e saia daqui depressa, porque nós viemos para destruir a cidade. Nós viemos destruir a cidade. Mas Abraão já ficou lá e ele encerrou nos 10, né, para Deus não destruir. Só que como na cidade não tinha 10, Abraão parou de orar, né, mas Deus mandou os anjos lá e falou para Ló. Então tinha Ló, a sua esposa e 2 filhas só. Bem, o que aconteceu então? Olha, os anjos falaram para ela: apressa-te e sai daqui, porque nós vamos destruir essa cidade. Deus só vai esperar vocês saírem daqui, e apressou Ló e a sua família. Rapidamente, saia logo, porque nós vamos destruir a cidade. Quando vocês estiverem saindo da cidade, vai cair fogo do céu e as cidades vão ser destruídas. Bom, o que aconteceu então? Ló se preparou, ele, a sua esposa e suas 2 filhas, e saíram de lá. Bom, e depois todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Eles ficaram em um lugar já um pouco distante de Sodoma e Gomorra, e daqui a pouco então Deus mandou fogo do céu e destruiu todas aquelas cidades, não sobrou ninguém lá. Mas nosso tema aqui hoje é a soberania de Deus e a oração. Soberania de Deus na oração, ou nas orações. Então Deus é absolutamente soberano em todo o tempo, sobre todas as coisas. No que diz respeito às suas respostas, aos infinitos e inúmeros pedidos de oração que chegam à sua presença ininterruptamente. Gente, a quantidade de orações que chegam na presença de Deus, e assim, olha, a cada segundo é incontável. São assim, milhões de orações, né, que chegam perante a face de Deus, isso assim, continuamente, sem cessar. Agora, vocês imaginam 8 bilhões de pessoas na face da Terra, com todos os tipos de problemas que existem, com toda a miséria, com todo o pecado, com tudo aquilo que vocês já sabem que na face da Terra acontece, e todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, acham,
Não crê assim porque é orgulho, é soberba. Mas, na verdade, a descrença em Deus, para mim, como diz alguns jovens aí, né? Para mim é papo furado. Esse negócio de pessoa dizer que não acredita em Deus. Ele não acredita enquanto ele não se vê perante a morte. Quando ele vê que a morte chega, aí ele vai acreditar. Isso não tem jeito. Quando vê um perigo muito grande, aí não tem como. Aí ele fala, graças a Deus que eu não acredito em Deus. Então, já confessou Deus, né? Bem, então, a quantidade de orações que chegam perante Deus, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, é incontável. A quantidade incrível de orações. Então, Deus está atento a todas essas orações, principalmente as orações dos seus filhos, não é? E Ele também está atento, mesmo que Ele não responda, ele está sabendo quem é que fala no nome dele, que toca no nome dele, que pede alguma coisa para ele, ou que até xinga ele, ou que até amaldiçoa a Deus. Tem tudo isso. Tem pessoas que blasfemam de Deus, e Deus sabe tudo isso aí. Se Deus fosse castigar mesmo no mundo quem faz alguma coisa contra ele, Deus tinha destruído a humanidade toda já, porque todos fazem alguma coisa contra Deus. Mas eu quero me ater aqui nesse tema aqui de soberania de Deus nas orações. Então, são incontáveis motivos e uma diversidade inumerável de temas que se possa imaginar, quer dizer, que entram na presença de Deus continuamente. Agora, veja bem, Deus, ele tem critérios. Ele tem critérios. Ele não faz as coisas de qualquer maneira, nunca faz. Sempre as coisas de Deus são planejadas. Deus é extremamente organizado, ele é perfeitamente organizado no que ele é, na sua pessoa, e em tudo que ele faz. Então, assim, ele é soberano também para responder às orações. Deus não é obrigado a responder oração nenhuma. Nenhuma. Deus não tem obrigação de responder nenhuma oração. Contanto, ele mesmo se coloca na posição de desejar responder às orações. Mas todas as orações, para serem respondidas por Deus, precisam ter um critério. Passa por uma avaliação relâmpago dessa oração. Deus faz uma avaliação relâmpago, né? E perfeita, e total, e abrangente, e considerando todos os pormenores da oração que é feita, considerando todos os detalhes em todas as coisas. E então, ele responde ou não, ou responde de diversas maneiras. Então, eu quero falar sobre a soberania. Então, ele é soberano tanto para responder positivamente, dizendo sim, quanto para responder negativamente, dizendo não a uma oração. Ninguém faça uma oração a Deus assim achando ou pensando que Deus tem a obrigação de responder a oração. Não, Deus não tem obrigação de responder. Mas Ele sabe o que ele faz. Então, da mesma forma, Deus é soberano para ficar em silêncio e não responder nada, bem como para responder também de maneira diferente daquilo que é pedido, na oração. Então vamos ver algumas coisas aqui. Enquanto eu vou falando, vocês vão pensando comigo e vão imaginando. Então vocês já estão guardando algumas coisas. Guarda no coração. Se você tiver alguma dificuldade, anote aí alguma coisa que você deseja anotar para você não esquecer, alguma ideia que você achou interessante, tá bom? Então faça aí. Assim, Deus é soberano, quer dizer, Ele faz o que Ele quer fazer, Ele não faz o que a gente quer que Ele faça. Ele faz, mas Ele tem critérios para fazer ou para não fazer. Então, assim, Deus é soberano, quer dizer, não tem ninguém que possa contrariar Deus em nada. Ninguém pode mandar de Deus, ninguém pode exigir nada de Deus. Ele é soberano, quer dizer, acima de Deus não tem nada, não tem autoridade nenhuma. A autoridade é só Ele mesmo.
sobre tudo e sobre todo o universo, visível e invisível, e sobre todas as coisas também, sobre os reinos, sobre os governos, sobre os regimes autoritários, sobre pessoas ricas, pobres, milionários, mendigos, pobre, cego, preto, branco. Não, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e sobre todas as coisas. Então, Deus é soberano para dizer sim e para dizer não para todas as coisas, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer contexto, para toda e qualquer pessoa, para toda e qualquer equipe, igreja, comunidade, bairro, cidades, estados, países, nações, regimes de governos e para toda a humanidade. Então dá para entender aqui que Deus é aquele que manda em tudo. Ele manda totalmente e detalhadamente em tudo. Tudo significa tudo, não exclui nada. Então Deus é soberano. Por isso que nós estamos no tema nosso aqui hoje, que Deus é soberano nas orações que são feitas a Ele. Bilhões de orações, trilhões de orações que chegam a Deus aí cada dia. Então, conforme a sua avaliação, Deus não precisa de tempo para Ele poder avaliar alguma coisa, para Ele poder julgar. Ele não precisa de pensar o que vai fazer, se ele deve fazer uma coisa, deve fazer outra, se ele não vai errar e fazer, optar pela opção A, opção B, opção C. Deus não tem essas limitações com Ele. Ele faz tudo numa fração de segundo. Ele avalia e já julga tudo. Segundo, e é perfeitamente tudo, e tudo que envolve uma oração. Tá certo? Bem, então, conforme a sua avaliação e o seu julgamento que ele faz em fração de segundos, sua resposta depende de sua magnanimidade, quer dizer, depende de sua bondade, do seu amor, da sua graça, da sua piedade, da sua compaixão, da sua benignidade, da sua compaixão, da sua piedade. Na verdade, assim, Deus, Ele responde considerando tudo isso aí que Deus é, e mais coisas. Então, conforme a sua avaliação e o seu julgamento, a sua resposta depende de sua magnanimidade, bondade, liberalidade, e pode ser determinante, uma oração respondida pode ser determinante, ou a resposta que ele dá pode ser determinante ou pode ser condicional, pode ser definitiva ou pode ser provisória, de acordo com sua vontade perfeita ou permissiva. Então Deus responde sim, responde não, responde espera, responde sim, mas não dessa forma, responde sim, mas não no momento, responde sim, mas não do jeito que você está pensando, responde sim, mas um pouco diferente daquilo que você está pedindo, ou ele responde não, ou ele responde e fala espera, ou ele responde essa oração aí, eu não vou responder de jeito nenhum, ou seja, a resposta para ela é não, não vou fazer. Então Deus é soberano em tudo, mas ele considera todas as orações perante si, tá bom? Então, é salutar saber que Deus não tem preferências. É salutar saber que Deus não favorece ninguém exclusivamente por merecimento ou por justiça própria. Ou seja, ninguém merece de ter uma resposta da sua oração perante Deus, levando em consideração a nossa pecaminosidade. Deus é luz de misericórdia, mas não que necessariamente a pessoa merece. Normalmente não merece, tá bom? E nem tem justiça própria também. Então, suas respostas às orações que se fazem sempre serão em razão de seu amor e da sua graça que emanam, que saem do seu ser.
Normalmente é assim. Qualquer que seja o modo, sua resposta será sempre no tempo certo. Deus não faz as coisas fora de tempo. Ele faz as coisas no tempo certo, adequado, segundo a sua agenda, quer dizer, segundo aquilo que já está programado para ele fazer, no tempo certo. Ele responde também de forma justa, amorosa, perfeita, magnânima, com objetivo, quer dizer, uma resposta objetiva, necessária, correta, inteligente, sábia, contextualizada, adequada para cada situação e cada lugar, tem alvo certo e cumpre todos os seus propósitos, o propósito dele, de Deus. Tá bom? Então, vou ler mais uma vez isso aqui. Qualquer que seja o modo, a modo da oração, né, ou qualquer que seja o modo da sua resposta, a sua resposta será sempre no tempo certo, adequado, segundo a sua agenda, de forma justa, amorosa, perfeita, magnânima, objetiva, necessária, correta, inteligente, sábia, contextualizada, adequada para cada situação e lugar, tem alvo certo e cumpre todos os seus propósitos. Ou seja, não adianta fazer oração a Deus de maneira errada, que Deus não vai responder. Por exemplo, olha, você pode falar assim: ah, Senhor, fulano de tal fez alguma coisa contra mim, eu quero que o Senhor castigue ele. A resposta para essa oração já é não. Essa oração não vai ser respondida. Ou Deus responde com silêncio. Muitas vezes o silêncio significa uma resposta negativa. Nem sempre, mas geralmente um silêncio de Deus significa uma resposta negativa. Não todas as vezes, mas na maioria das vezes. Então, fazer alguma coisa fora daquilo que Deus deseja, ou fora da vontade de Deus, segundo nós já lemos na primeira carta de João, capítulo 5, não é? Então, sabemos que Deus nos ouve, se nós pedirmos alguma coisa para eles, segundo a vontade dele, não da nossa vontade, mas da vontade dele. Ele nos ouve. Bom, ele nos ouve é uma coisa, agora se ele vai responder, é outra coisa. E ele respondendo, ele vai responder do jeito dele, porque ele responde a oração de maneira correta, e não de acordo com aquilo que a pessoa fez. Vocês lembram quando Paulo escreveu que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a oração chega diante de Deus de maneira correta. Mas tem orações que são feitas, tem pedidos que são feitos a Deus, que nem o Espírito transmite isso para Deus, porque a resposta a oração já é mal feita, não vai ser respondida. Então, considerando aqui algumas coisas mais aqui, olha só, prestem bem atenção. Se você ficar com dificuldade de anotar alguma coisa, aí você pode voltar também o vídeo, né? O áudio, você pode voltar para você anotar alguma coisa que você viu que é interessante. Olha bem aqui. Fé, humildade, arrogância, soberba, vaidade, autopromoção, vingança, verdade e justiça têm muito peso em suas respostas. Então essas coisas aqui, fé, humildade, arrogância, soberba, vaidade, autopromoção, vingança, verdade, justiça, tem muito peso nas orações, nas suas orações, para serem respondidas por Deus ou não. Certo? Isso por quê? Porque Deus não compactua, Ele não concorda, não é do jeito dele, de ação dele, por causa da sua perfeição. Ele não compactua com a incredulidade, com a presunção, com a soberba, com a arrogância, com o engano,
com a hipocrisia, com a obtenção de vantagens, com a ilicitude, ou seja, fazer coisa errada, pedir a Deus para fazer uma coisa errada. Deus não compactua com iniquidade, com vaidade, com prepotência, com autopromoção, promoção de si mesmo, não importando a posse ou quantidade de bens que o demandante ou o orador possua. Não importa se seja rico, pobre, milionário, se mendigo, isso não importa. Não importa também a ascendência familiar, se é filhos, né, de nobres, de reis, de rainhas e tal. Isso não tem nenhum valor perante Deus. Não importa também se a pessoa pertence a uma família nobre, ou se pertence à burguesia, ou se pertence à classe plebeia, ou se pertence a uma classe muito pobre, ou se pertence à burguesia, ou se ele é descendente de rei, de rainha, de um governador, de um ministro, de uma autoridade. Não depende da posição social nobre ou não nobre que a pessoa seja, não depende da sua situação econômico-financeira, não depende de política, da situação política ou religiosa, de quem quer que seja. Então, riqueza, nobreza, realeza, burguesia, pobreza, nada dessas coisas são consideradas perante Deus para ele responder uma oração. Não. Eu sou uma pessoa intelectual. Eu sei muita coisa, eu sou um cientista e tal, eu vou orar a Deus, fazer uma oração aqui, Deus vai me responder. Não vai responder. Não vai. E a pessoa também, fingindo perante Deus, fazendo alguma coisa em oração, mas com falsidade, não precisa contar com a oração de Deus, com a resposta de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o íntimo. Deus conhece o que tem dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro da sua vida. Ele conhece, não precisa de você falar nada para ele, porque ele conhece todas as coisas. Aliás, não precisa nem de você orar a Deus, porque ele já sabe a sua oração, o que você vai falar com ele sabe, de antemão. Ele já sabe a oração que você vai fazer com ele já sabe há bilhões de anos atrás. Antes que você nascesse, Deus já sabia de todas as orações que você ia fazer para ele, que eu fosse fazer a ele, que eu iria fazer a ele, que todos nós fôssemos fazer a ele. Deus já sabia tudo. Não precisa de ninguém contar nada para Deus, porque para Deus não tem mistério, não tem segredo, não tem nada, não tem novidade nenhuma. O que eu quero enfatizar mais aqui, para vocês, é porque tem muita gente arrogante, sabe? Vaidosa, soberba, alguém nariz empinado, sabe? Não mede as suas palavras, não se humilha. Esse tipo de pessoa acha que vai receber alguma coisa de Deus. Eu já respondo, não vai. Alguma coisa de Deus boa que você queira para você, não vai ser respondido. Porque Deus ama a misericórdia, Ele ama o amor, Ele ama a humildade, Ele ama o fazer o bem para as pessoas. Tudo quanto é coisa boa que Deus ensina, tudo quanto é coisa que Deus nos ensina, e Ele só ensina coisa boa, tudo que depende de Deus, que Ele já é ensinamento dele na sua palavra, nós nos basearmos naquilo que Deus fez. Deus é bondoso, benigno, misericordioso. Deus é o ser mais humilde que possa existir. Não existe, nem entre os seres humanos, nem entre os animais mesmo, não existe nenhum ser que seja tão humilde quanto Deus é. Então, não adianta ir para Deus e orar com arrogância. Deus não vai ouvir. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Deus é gracioso, Deus é piedoso, Deus é misericordioso, Deus é paciente.
Deus é longânimo para conosco. Então, o fruto do Espírito que está registrado lá em Gálatas capítulo 5, olhem bem aquilo lá, porque aquilo lá é que Deus ama. E lá também estão registrados aquilo que Deus também não ama, que Ele detesta, também no mesmo capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Leia lá que você vai entender muita coisa. Então, partindo aqui já para o final. Na presença de Deus, ninguém é favorecido ou é desmerecido simplesmente ou unicamente por ser rico ou pobre. Por ser de classe nobre ou de classe burguesa ou plebeia, ou pela cor da sua pele, se a pessoa é branca, se a pessoa é preta, se a pessoa é amarela, se a pessoa é mista, ou ela tem uma raça, é nordestina, é sulista, é indo-europeu, ou é americano, ou é brasileiro, ou é asiático, ou é japonês, ou é chinês, ou é árabe, se é europeu, não importa, essas coisas não importam para Deus. Cada um é considerado por Deus como um ser humano normal, não importa o que esse ser humano seja, é um ser humano normal como qualquer outro, sem nenhum privilégio e de forma inteiramente justa. Então, Deus considera todas as pessoas no mesmo nível. O que pesa muito nas considerações de Deus é o julgamento que Ele faz das nossas intenções e propósitos do nosso coração em pedir alguma coisa a Ele. Isto é, o interior de cada um de nós, que Ele, Deus, conhece de forma plena e perfeita, devendo ser levado em conta pelos que desejam a resposta de Deus. Tudo que faz de bem ao seu semelhante, motivado pelo amor genuíno, desinteressado e sem esperar nenhuma recompensa. Então, tudo que nós pedimos a Deus, nós já precisamos de considerar tudo isso aí que Deus, precisamos considerar a pessoa de Deus como Ele é. Aí, nós vamos começar a compreender as orações que Deus responde, qual tipo de oração que Deus responde, qual a intenção, o propósito do nosso coração perante Ele quando nós pedimos alguma coisa para Deus, tá certo? Então, esse é o caminho para o favorecimento de Deus, ou seja, para a resposta da oração. E em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, o seu reino, sem exceção, o reino de Deus, sem exceção, domina sobre todos os seres viventes e sobre todos os reinos, sobre tudo que existe, visível ou invisível, e dominará eternamente, inclusive sobre todas as coisas que ainda não são, mas que vierem a existir. E Deus sabe que elas virão a existir. Então, para encerrar, para terminar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, tem uma palavra lá que diz assim: Deus é o único soberano sobre os reis da terra. Ele é o único soberano sobre reis, rainhas, comandantes, ditadores, governos, presidentes, dos maiores cargos, dos mais importantes cargos que pode ter numa nação, qualquer que seja a nação do mundo. Deus é o único soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Então fica aqui essa palavra e que você, nós todos, levemos em consideração quando nós formos orar a Deus e fazer algum pedido a Ele. Que nós tenhamos algumas regras, que nós tenhamos algumas atitudes e observemos essas atitudes quando nós propusermos falar com Deus em oração
e apresentar a Ele as nossas vidas e pedir a Ele alguma coisa. Porque normalmente nós nos dirigimos a Deus, na maioria das vezes é para pedir alguma coisa. E que nós peçamos a Ele de tal maneira que Ele possa responder, que Ele responda, queira responder com graça, com amor, com misericórdia, com piedade, com perdão e com tudo que Ele tem para nos doar, segundo a sua grande misericórdia para com todas as nossas vidas. Tá bom, meus amados? Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e que proteja suas vidas, suas famílias, tudo aquilo que você faz, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Deus que te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.